Hoje vamos falar de empresa boa, vamos falar de CEMIG, uma das maiores e melhores empresas do setor elétrico brasileiro. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais utilizando indicadores de volume. Pessoal, a CEMIG é uma empresa de setor defensivo. Vou deixar na descrição um vídeo que fala sobre empresas desse setor. São as queridinhas do Bárcio. Empresas que fornecem produtos e serviços essenciais, portanto, são menos suscetíveis a crises financeiras, a crises econômicas. Não deixem de assistir esse vídeo, é muito importante. Falando da CEMIG especificamente, uma das maiores empresas do setor elétrico brasileiro, tem atuação diversificada em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, além da distribuição de gás natural por meio da Gasmig. Trago aqui o EBITDA por segmento. Nós vemos participação maior do segmento de distribuição, depois geração e depois o gás. Mas o que é EBITDA? A gente fala muito sobre isso. O EBITDA é uma sigla em inglês, em português é LAGIDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. É uma métrica muito utilizada pelo mercado, por isso é importante a gente entender, porque avalia a performance operacional de uma empresa, vai excluir efeitos financeiros e contábeis. Então, gente, é muito usado, vai fornecer para a gente uma visão do potencial daquela empresa de geração de caixa operacional. Então, é muito útil para a gente comparar empresas de diferentes setores ou estruturas de capital. Depois eu vou fazer uma aula melhor explicando sobre relatórios contábeis para vocês, mas é muito importante a gente entender o EBITDA. Aqui eu trago o rating de CEMIG, bem avaliada pela Fitch, pela Moody's, pela Standard & Poor's. Nós temos aqui informações sobre os ativos da empresa, a atuação. Então, as operações dela concentram-se principalmente no Brasil, presença marcante no estado de Minas Gerais, é uma empresa de Minas, tem grande participação do governo. A atuação se estende por diversas regiões brasileiras, além de Minas Gerais, inclui participação em ativos de energia em outros países da América Latina. A empresa tem mais de 60 bilhões em ativos. Colabora com parceiros como Petrobras, Gasmig e Taesa, fornecendo energia certificada. É uma empresa com parceiros de peso. Atende mais de 8,5 milhões de consumidores. Administra uma vasta rede que supera 500 mil quilômetros de linhas de distribuição. Sua infraestrutura de geração inclui 60 usinas abrangendo hidrelétricas, termoelétricas e parques solares, consolidando sua posição como uma das grandes empresas do setor. Além disso, a estrutura integrada da companhia inclui diversas subsidiárias e participações em mais de 100 empresas, direta e indiretamente. Então percebam, gente, é uma large cap, uma empresa de peso aqui do Brasil. E a gente deixa de investir nesse tipo de empresa para investir em empresa ruim, setor de varejo. Não tem nem comparação. Trago aqui para vocês participação nos principais índices de sustentabilidade. É a única empresa do setor elétrico das Américas no índice de sustentabilidade do Dow Jones. Então, isso é muito importante porque atrai investidores, empresas que priorizam sustentabilidade, elas são muito bem vistas pelo mercado. Então, isso é importante também da gente avaliar. Quando eu falo sobre a composição acionária, a gente percebe o Estado de Minas Gerais como acionista majoritário. Isso aqui considera total de ações, tanto ordinárias quanto preferenciais. O Fundo Dinâmica Energia tem uma participação relevante de 15,98%. Tem o BNDES com 3,73% e outros. E aí, nesse outros aqui, a gente vê a presença da BlackRock, a dona do mundo, uma grande gestora que tem participação relevante na CEMIG e também, gente, nas principais e nas melhores empresas do Brasil. Falando do resultado do terceiro trimestre, lucro líquido consolidado de 3,28 bilhões, crescimento de 165,2% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Isso foi impulsionado pela venda de participação na Aliança Geração e efeitos da revisão tarifária na transmissão. Então, tivemos aí no lucro líquido efeitos não recorrentes. EBITDA ajustado 1,76 bilhão, uma queda de 10,3% em comparação ao terceiro trimestre de 2023. Já o EBITDA IFRS consolidado foi de 4,96 bilhões, uma alta de 146,5%,
devido a ganhos extraordinários. Esses ganhos aqui. Quando a gente fala de IFRS, a gente está falando de quê? Normas internacionais de relatório financeiro. Receita operacional líquida, 10,15 bilhões, alta de 7,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023, refletindo o aumento no volume de energia distribuída. E ajustes tarifários. Energia distribuída aumentou 4,5% no trimestre, destaque para os segmentos residencial e industrial. Indicador DEC, que é duração equivalente de interrupções, foi reduzido para 9,43 horas, dentro do limite regulatório. Investimentos, realizados investimentos de 1,6 bilhão no terceiro trimestre, principalmente para melhorias em distribuição e expansão de redes. Então, a empresa também está fazendo investimentos, mas está fazendo desinvestimento também. Vendeu participação na Aliança Geração por 2,7 bilhões, gerando ganho de capitais e alinhado ao objetivo de reduzir participações minoritárias. Endividamento, alavancagem consolidada, reduziu para 0,88 vezes dívida líquida sobre EBITDA, destacando forte disciplina financeira. A gente percebe a importância do EBITDA, é muito utilizado para cálculo de vários indicadores. Vamos dar uma olhadinha em alguns indicadores fundamentalistas. No histórico, a gente percebe que preço sobre lucro reduziu de 2019 para cá, isso é muito positivo. Nós temos também dividendos aumentando de 2019 para cá. Nós temos margem EBITDA aumentando também. Então, percebam como os indicadores fundamentalistas dessa empresa são muito bons e estão melhorando ao longo do tempo. ROI 28,53, o ROI acima de 20% em 2023 e agora 2024. Baixo endividamento, dívida líquida sobre EBITDA 0,64. Então, gente, a alavancagem da empresa 0,88, dívida líquida total sobre o EBITDA ajustado. Isso é muito positivo. Empresas pouco alavancadas são muito bem vistas pelo mercado, são mais sólidas, então eu vejo essa empresa, pelos indicadores fundamentalistas, com muito bons olhos. Percebemos aqui, se comparado, isso reflete no resultado da empresa também, no resultado, na valorização da empresa no mercado, na bolsa de valores. A gente vê a comparação aqui Ibovespa e CEMIG. O CEMIG subiu durante todo o ano de 2024, enquanto o Ibovespa praticamente lateral. Desde 2020, a empresa não para de subir. Vejam o Ibovespa. Quem investiu em empresas de setores defensivos está com um resultado muito bom, muito acima do Ibovespa. Minha visão, então, é que a CEMIG segue fortalecendo sua posição no mercado por meio de uma estratégia focada em eficiência operacional, sustentabilidade e rentabilidade. A alienação, venda de ativos não prioritários e os investimentos em áreas-chave refletem um compromisso da empresa em gerar valor para seus acionistas. É uma empresa de setor defensivo, pagadora de dividendos, indicadores fundamentalistas muito bons, baixo endividamento, negociando próximo ao PL, patrimônio líquido, e com um gráfico mostrando que a empresa já foi acumulada e está em tendência ascendente. Nós tivemos no ano passado notícias sobre federalização. Essas notícias foram muito veiculadas na mídia como algo muito negativo. Nós tivemos ainda o Itaú BBA recomendando ter posição vendida em CEMIG 4, nas ações preferenciais de CEMIG. Agora o governo está falando em privatização do CEMIG, mas o que nós vemos aqui no gráfico? Percebam que quando teve a notícia da federalização, o preço caiu significativamente, o preço CEMIG. Gente, como que o preço se movimenta no mercado? Sobe ou desce? Nós precisamos ter pessoas aceitando pagar mais ou aceitando pagar menos. Neste caso, o que acontece? Uma notícia vista como negativa, que os grandes players de mercado vão aproveitar para fazer uma manipulação, primeiro, eles tiram a demanda do mercado. Então, eles não compram a empresa, param de comprar. Você reduz a demanda, o preço tende a cair. Eles chamam o mercado para o preço que eles querem. Então, eles jogam o preço para baixo, aceitam no primeiro momento, ali na abertura do mercado, após a notícia negativa, aceitam a negociar a preços mais baixos, chamando outros participantes. Com a notícia sendo veiculada na mídia, muita gente no desespero começa a fazer o quê? Vender também. Então, aumenta a oferta, sem demanda, o preço cai. No entanto,
eles estarão na ponta oposta, absorvendo esse pânico extremo com ordens passivas, ordens iceberg, escondendo a real intenção deles, que é o quê? Comprar essa ótima empresa. E aí nós vemos o resultado aqui, a alta de CEMIG. CEMIG não parou de subir depois dessa notícia. Para mim, CEMIG já foi acumulada, está em tendência ascendente, mesmo que corrija um pouco, continuo com a minha visão otimista para a empresa. Que eu quero deixar claro aqui para vocês, eu vou trazer mais empresas robustas e sólidas como CEMIG para a gente fazer análise juntos aqui. Eu vejo essa empresa como uma grande empresa, uma large cap, com grande potencial de valorização no longo prazo. E a gente precisa focar nesse tipo de empresa para ter no nosso portfólio. São empresas muito mais seguras de se investir. Percebam como essa empresa ela é robusta, ela tem muitos ativos, presta um serviço que é essencial, está sendo muito bem gerida. Então, gente, foquem nesse tipo de empresa, tentem buscar esse tipo de empresa para fazer parte do portfólio de vocês de longo prazo. É isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo agregue para vocês. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu vou trazer sempre esse tipo de informação que eu considero importante e relevante sobre o mercado financeiro, sobre a bolsa de valores. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Ah, lembrando, gente, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos.